Eu quero hoje retomar uma série que eu venho ministrando na igreja há algum tempo sobre o Espírito Santo. E eu quero retomar hoje entrando numa área um pouco mais prática do que o Espírito Santo faz na igreja, no corpo de Cristo, né? E a gente vai ler esse texto aqui, Romanos capítulo 12. Acompanhe, por favor, a leitura. Diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra. Não é de homens, é do Senhor. Foi dada pelo Espírito Santo. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. E nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor abra o nosso coração, nos dê alegria no ensino, no aprendizado, em nome de Jesus. Afasta de nós, ó Deus, todo o mal, afasta de nós os pensamentos errados, afasta de nós, Senhor amado, as distrações, afasta de nós, Senhor amado, o sono, cansaço, afasta de nós, ó Deus, toda a obra do inimigo, em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos qualquer obra maligna que traz mal-estar, que traz pensamentos ruins, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. E pelo poder do nome de Jesus, nós profetizamos com a nossa boca que Cristo é o Senhor da nossa igreja. E nós amamos ao Senhor e queremos viver assim, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você percebeu, na leitura desse texto, o livro de Romanos, eu não vou entrar nisso porque seria um estudo um pouco mais longo, mas o livro de Romanos é um livro muito importante para a vida de um cristão. Se você quer conhecer as doutrinas cristãs, você tem que ler o livro de Romanos. Você tem que meditar no livro de Romanos. O livro de Romanos é extremamente importante, é essencial para o seu conhecimento. E o livro de Romanos ele vai falar sobre várias coisas, lá do capítulo 1 até o capítulo 16, são 16 capítulos. A partir do capítulo 1, ele vai falar sobre a ira de Deus, ele vai falar sobre a depravação do ser humano, depois ele vai falar sobre a condenação do gênero humano, depois ele vai falar sobre a salvação, e assim ele vai trazendo ministrações, muito obrigado, vai trazendo ministrações até chegar nesse capítulo 12, quando ele começa a mostrar uma prática cristã. A partir então de tantas coisas que ele vai ensinando, como é que ele vai mostrar essa prática cristã? E você percebe aqui no versículo 3 que ele diz: pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. É uma frase bonita para dizer o seguinte: não pense que você é melhor do que você acha que você é. É mais ou menos isso essa frase, é muito interessante, né? Então o que o texto bíblico está nos mostrando? Ele está nos mostrando, a partir então do capítulo 12, o impacto do Evangelho. O Evangelho que ele vem explicando lá nos capítulos de 1 a 11, ele vai mostrar o impacto disso tudo na nossa vida. E o impacto começa com a humildade, que é exatamente esse versículo. A gente precisa compreender que aqueles que seguem a Cristo, seguem o Cristo humilde. Lembra de Mateus 11? Que diz o quê? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração.
e descanso encontrareis para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, na sua ação maravilhosa, diz a Bíblia que ele foi humilde, né? O apóstolo Paulo, falando sobre isso lá em Filipenses 2, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não se manifestou, né, com todo o poder dele na terra. Por quê? Porque ele diz que ele foi humilde. Mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. E na forma de servo, ele foi obediente e foi humilde. E ele foi para a cruz. Quando a gente passa a seguir a Jesus, uma característica que entra no nosso coração é o reconhecimento de quão pequenininhos nós somos. Esse reconhecimento é extremamente importante. A humildade é extremamente importante. Acontece que o diabo, com todos os seus dardos malignos, ele cria nas pessoas um sentimento de força e poder que nós não temos. Você pode ver, tem pessoas que só porque são cristãos, ou são isso, ou são aquilo, começam a se vangloriar, né? Se ensoberbecem, né? Vocês já viram isso? Não. E a pessoa se acha, né? Ou porque Deus usou alguma vez em alguma área, ou porque alguma coisa aconteceu, a pessoa se acha. O texto bíblico deixa claro para a gente: olha, não pense que você é mais do que você pensa que você é. Esse é o primeiro ponto, para a gente compreender os dons espirituais. Estão acompanhando, queridos? Sim ou não? Sim. Obrigado. Segundo ponto é a comunidade. O impacto que o Evangelho traz é que nos transforma em comunidade. E isso é muito lindo, né? Olha, o texto diz, no texto que nós lemos, Romanos 12, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Essa dinâmica de comunidade não é comunidade institucionalizada. Eu não estou falando da comunidade instituição, eu não estou falando da igreja instituição, eu estou falando da comunidade convivência. Eu estou falando da comunidade que um precisa do outro. E o que o apóstolo Paulo utiliza é o corpo. E ele diz: assim como no nosso corpo nós temos vários membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim também com respeito ao corpo de Cristo. Não é? Você já viu a sua mãozinha? Já viu, né? Você lava a mão todo dia, não lava? Então, olha de novo para a sua mão. Olha, não estou brincando não. Olha aí. Tem algum dedo igual? Não. Se tiver, depois é um outro problema. Mas não tem. Não é? São membros diferentes. Isso é uma boa explicação. Agora, você já pensou se cada um desses membros pensasse diferente? Como seria a sua mão? Você vai pegar um negócio, 2 dedos querem e os outros não querem. Já pensou que coisa horrível? Eu não vou pegar, eu quero pegar, mas o outro não quer, o outro quer fazer outra coisa. A perna direita quer ir para um lado, a perna esquerda quer ir para o outro. Pensou que coisa horrível? É isso que Paulo está falando. Ele está dizendo que o corpo de Cristo ele tem que ter unidade, ele é diverso, a diversidade se encontra na diferença, mas ao mesmo tempo há uma interdependência. Então, cada membro do corpo tem uma dependência e também um precisa do outro. Quer dizer, eu dependo de você, você depende de mim. Sabe, queridos, como é que você vive comunidade cristã na prática? Hoje nós vamos ter aqui o nosso culto, vamos terminar o culto. Hoje é o dia da família, nós vamos almoçar juntos, para a glória de Deus, vai ser um privilégio, todos estão convidados. E aí? Termina aqui, a gente vai embora. Aí cada um vai para um canto, cada um vai trabalhar, cada um vai fazer as suas coisas, cada um vai... Não é? Como a gente vive comunidade durante a semana?
Vocês podem me dar umas dicas? Enquanto eu bebo água aqui, vocês falam. Vamos lá? Eu vou beber devagarinho para eu não babar. Vai lá. Vocês não sabem? Um orando pelo outro é uma forma. Que mais? Fazendo contatos, telefona, WhatsApp. Que mais? Comendo juntos. Que mais? Grupo de estudo bíblico. Que mais? Confraternizações. Que mais? Entende? Comunidade, gente, é a gente ter comunidade. Andar juntos, ter algum tipo de coisa em comum, não é? E o que acaba acontecendo que faz a gente esquecer isso é que a gente acha que a comunidade ela só se expressa no culto público. O culto público é uma forma de comunidade. Por que vocês acham que nós vamos almoçar juntos hoje? É uma forma da gente sentar, conversar, né, trocar ideias. Hoje você vai sentar à mesa e vai ter várias perguntas para você discutir com o seu grupo. Já pensou que legal? Fica tranquilo, não é estudo bíblico, é bate-papo. Nós só vamos provocar perguntas para vocês conversarem. Porque a nossa tendência qual é? Eu vejo isso aqui, a gente já faz isso vários meses. O que a gente faz? Só senta junto com aquelas mesmas pessoas. Ou é família, ou é... Hã? Você é linda, fala. Você pode falar. O que você falou? Para quem não sabe, é minha esposa, fiquem tranquilos, tá? Então, a comunidade, a gente precisa forçar a comunidade, gente. Forçar não, é uma palavra ruim. A gente precisa ser intencional na convivência. É igual fazer amigos. Vocês não acham que fazer amigos é difícil? Não é automático fazer amigos. Automático é a gente ter algum tipo de afinidades. É automático. Nossa, ai que bacana, nossa, eu gostei daquela pessoa. Nossa, que pessoa legal. Hoje aqui, por exemplo, você senta ao lado de uma pessoa, bate aquele papo gostoso, e aí você olha e fala, nossa, mas que pessoa agradável, que legal. Acabou. Pega o telefone, bate um papo, marca um café, troca ideia. Né? Hoje a gente tem tanta facilidade para se comunicar, e a gente se comunica menos, né? Mas a gente tem facilidade. Qual é o impacto do Espírito Santo na igreja? Então agora vamos entrar um pouco mais forte na questão dos dons espirituais. Para isso eu preciso lembrar com você esse texto, são 11 versículos, de 1 Coríntios 12, 1 a 11. Então vamos lá. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Olha a comparação que ele faz. Ele diz, quando vocês não conheciam Jesus, vocês seguiam os deuses mudos, ídolos mentirosos e falsos, e vocês achavam que aquilo era verdade, e vocês viviam daquela maneira. Verso 3, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Anátema é maldito, né? Ninguém amaldiçoa Jesus dizendo que está cheio do Espírito Santo. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Outro dia eu vi um pregador dizendo assim, eu vou falar uma coisa que vai escandalizar. Eu acho que quando o pregador fala, eu vou falar uma coisa que vai escandalizar, ele mesmo já devia falar, não vou falar, né? Se vai escandalizar, não vou falar. Mas aí ele falou assim, eu vou escandalizar com vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês se submeterem aos seus pastores, Deus serve você. Vocês não vão nem fazer careta, nem ficar irritados. Não é? Eu sei que sim, vocês entenderam que é um absurdo. Para mim, é o versículo 3. Como que uma pessoa que está cheia do Espírito Santo vai dizer uma bobagem dessa? Está amaldiçoando o próprio Deus, está amaldiçoando as Escrituras Sagradas, está dizendo que Deus pode servir as pessoas, que Deus é menor do que eu. Que absurdo é esse? Né? Mas por que as pessoas fazem isso? Porque elas não estão, muitas vezes, convertidas. Nossa, pastor, você acha que tem pregador que não é convertido? Claro que tem. Tem pregador que precisa se converter, nascer de novo, né?
Verso 4. Ora, os dons são diversos. Presta atenção nisso. Os dons são diversos, são diferentes. Mas, lê comigo, verso 4, por favor. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Percebeu a Trindade? O Espírito Santo, ele distribui os dons. Os serviços, ou seja, o que o dom faz, é manifestado pelo Senhor. Senhor aqui é Cristo, é o Kyrios, é o Senhor. E há diversidade nas realizações, aquilo que o dom faz. E é Deus quem opera tudo em todos. A Trindade trabalha nisso. Agora olha o verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. E a outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Você percebe aqui no texto de 1 Coríntios 12, que o apóstolo Paulo fala sobre manifestação do Espírito. Eu até pus em vermelho, a manifestação do Espírito. Por quê? Porque existem dons que transformam ou que trazem para a pessoa um certo ministério sequencial, repetitivo, e existem manifestações de dons em que a pessoa não tem aquele dom, mas ela manifesta-se naquele dom. Vou dar um exemplo para vocês, porque a gente vai ver isso aqui. Profecia como ministério. Em Romanos 12:3, profecia é citada em primeiro lugar. Romanos 12:3 é o texto que a gente leu. Em 1 Coríntios 12:28, profecia é citada em segundo lugar, depois de apóstolo. Igualmente em Efésios capítulo 4, verso 11, que diz: Deus pôs primeiramente apóstolos, depois profetas e assim por diante. Isso significa que, de alguma maneira, existe um dom que é um dom ministerial. Ok? Deus chamou aquela pessoa para aquele dom. Mas essa profecia pode ser manifestação do Espírito Santo. Eu vou mostrar isso para vocês. Esses são os dons que a gente leu em Romanos 12. Profecia. Vamos começar falando sobre profecia hoje. Eu vou fazer essa série sobre dons espirituais. E é claro que alguns dons exigem mais tempo, como é o caso desse dom de profecia, que eu vou simplesmente ministrar sobre ele o tempo todo, e outros dons, depois a gente vai estudar 2, 3, 4 dons no mesmo culto. Mas, de alguma maneira, eu quero que você entenda o que é profecia. Literalmente, profecia é um discurso que emana da inspiração divina e que declara os propósitos de Deus, seja pela reprovação ou admoestação do iníquo, ou para conforto do aflito, ou para revelar coisas escondidas. Essa é a explicação da palavra profecia, que a gente encontra do grego. Profecia como dom, como a gente viu, vamos ler Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A sequência do texto diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, certo? Quer dizer, esses são dons ministeriais, são dons apostólicos, proféticos, de ensino, de evangelismo, etc. São dons em que Deus escolheu alguns para terem esse dom, outros para ter aquele dom, outros para ter aquele dom. Tudo bem até aqui? Agora olha aqui, no texto seguinte aqui que nós temos em 1 Coríntios 14:31. Pode ler comigo? Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Ora, se o dom de profecia, ele pode ser
experimentado pela igreja, pelos crentes, isso significa que pessoas que não têm o dom de profecia, não são profetas, não foram escolhidos para serem profetas, podem profetizar. Estão acompanhando? Atos 19:6 diz que quando o apóstolo Paulo estava ali em Éfeso pregando, etc., e quando ele impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Isso é aquilo que o texto bíblico diz em 1 Coríntios 12, verso 7, que é a manifestação do Espírito para aquilo que for útil. Talvez uma pessoa aqui desse Atos 19 tenha profetizado naquele dia e nunca mais. Entende? Porque não tem o dom de profeta, ou dom de profecia. Nos Atos dos Apóstolos nós encontramos alguns ensinos, ou alguns textos que nos falam sobre profetas. A primeira vez que um profeta aparece no livro de Atos, é óbvio que você tem os profetas do Antigo Testamento. Eles têm uma característica um pouco diferente dos profetas do Novo Testamento. Mas vamos lá, Atos 11, 27 e 28 diz: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. O texto não diz exatamente como que ele dava a entender. Pode ser falando, pode ser mostrando alguma coisa, eu vou mostrar para vocês que ele aparece num outro texto mostrando, né? Assim, quase que dramatizando ou teatralizando a vontade de Deus. Mas de toda maneira, sobre o que nós estamos falando aqui? Nós estamos dizendo que existe o dom de profeta e existem manifestações proféticas. O dom de profeta em Ágabo, você percebe que é um profeta. Tanto é que o texto bíblico diz, era profeta que veio de Jerusalém para Antioquia. Tudo bem? Alguma dúvida? Eu vou olhando para vocês, vai me dando um negócio assim, porque eu não sei se vocês estão entendendo, se vocês estão tristes, se vocês estão bravos. Vamos lá. Olha que interessante, o mesmo profeta, no capítulo 21. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Uma profecia revelada de uma forma mais teatral, vamos chamar assim. Ele não disse: Paulo, o Senhor me falou que você vai ser preso. Ele fez esse teatro. Teatro do bom sentido, gente, vocês estão entendendo? Essa encenação, né? Melhor dizendo. Em Atos capítulo 13, a Bíblia fala também de profetas que eram líderes da igreja. Atos 13:1, querem ler comigo? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. O texto diz que eles eram profetas e mestres. Eu não sei aqui quem era profeta, eu não sei quem era mestre, a não ser Saulo, que eu sei que era mestre, né? Mas os profetas e mestres aqui são vistos como liderança espiritual da igreja. Estão acompanhando? Então, por que eu estou perguntando estão acompanhando, gente? Não é porque vocês não entendem, é pelo seguinte: todos nós temos referências mentais que muitas vezes nós aprendemos em alguma igreja, ou lemos algum livro, ou andamos com alguém que nos ensinou, ou tivemos uma experiência ruim. Todos nós temos essas referências. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou mostrando para você que as Escrituras estão embasando o dom de profeta. Profecia não é uma loucura, uma doideira, não é um negócio assim que acontece toda hora, todo instante, todo minuto. Profecia é algo muito sério, que a gente vai ver um pouco mais sobre as características da profecia.
mas eu sei das referências que nós temos na mente, e por isso eu fico perguntando, vocês estão acompanhando, estão entendendo? Porque eu sei que vai entrando dúvida no coração, ou se não, se você teve uma experiência ruim no passado, você bloqueia o ensino bíblico. Não bloqueie. Deixe Deus te trazer luz, né, a essas palavras. Amém, queridos? Né? A gente não precisa ficar citando aqui as coisas ruins que a gente já viu e ouviu. A gente tem que olhar para as Escrituras. Em Atos dos Apóstolos, também aparecem como mensageiros de uma decisão conciliar. O que aconteceu? Quando Pedro ele foi chamado para ir para a casa de Cornélio. Cornélio era um romano, era um me ajudem. O que ele era mesmo? Ele era comandante, né? Ele era um comandante, tem outro nome para isso aí. Ele era um centurião, obrigado. Mas ele temia Deus, e ele estava orando, e um anjo apareceu para ele e disse, chama Pedro. E Pedro vai na casa dele. Acontece que Cornélio era romano, era um pagão, do ponto de vista do exterior. Do coração dele não, mas no exterior ele era. E aí, quando Pedro vai e prega na casa de Cornélio, enquanto ele está pregando, o Espírito Santo vem sobre a igreja. Que igreja? Aquela igreja que estava nascendo naquele dia, lá em Atos, no capítulo 10. Quando chega em Atos capítulo 11, Pedro tem que dar satisfação para os apóstolos, por que ele foi na casa de um gentio, na casa de um pagão. Ele disse, gente, se o Espírito Santo desceu sobre eles, como desceu sobre nós no princípio, quem sou eu para dizer isso não pode? E aí isso vai para um concílio. Também, depois, não só isso, mas também a questão de circuncisão, porque alguns judeus estavam se convertendo e diziam assim, não, você pode se converter, está tudo bem, está tudo certo, mas você tem que se circuncidar, você tem que guardar as festas judaicas, etc. E aí isso vai para um concílio, em Atos capítulo 15. Esse concílio decide algumas coisas e envia para as igrejas o que foi decidido. Olha o texto. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas. O que eles fizeram? Consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Você vai ver que o apóstolo Paulo explica o que é o dom de profecia no Novo Testamento, e eles fazem exatamente isso que Silas e Judas fizeram. Mais um texto em Atos. Atos 21, 9 diz que Filipe tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Eu não sei, o texto não deixa claro se elas eram profetisas ou se elas profetizavam por uma manifestação do Espírito Santo. Mas de toda maneira, você vê que Deus não escolhe se é homem, se é mulher, não é? Os dons espirituais são derramados ou para manifestação. Aí veio outra discussão grande que tem nas igrejas, né? E que eu não vou entrar nisso agora, porque senão já viu, né? A gente não sai daqui. Número 3. Paulo diz assim em Romanos 6, 12, verso 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, aí ele começa. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Aí você diz, que fé é essa? É a fé da salvação? Não, não é a fé da salvação. É a fé que o profeta exerce na presença de Deus, na sua convicção, na sua confiança de que aquilo que ele está trazendo é de Deus e que tem relação com a palavra de Deus. Profecia sem conexão com as Escrituras Sagradas não é profecia. É um perigo. É um perigo, pode ser do coração da pessoa. Concorda ou não? Você já viu que tem gente que tem igreja que é assim, parece que tem profecia toda hora, todo instante. Né? A pessoa diz assim, eu vou conversar com o profeta. Profeta, eu vou para tal lugar, devo ir ou não devo ir? Ah, vai sim, o Senhor está contigo. Não devo ir, não vai, fica, volta, sobe, desce.
Será que as coisas de Deus são assim, meio, como fala isso? Hã? Tem que ser para a glória de Deus. Exatamente. E não para a glória humana. Então, o exercício da profecia tem que estar alinhado ao ensino da palavra de Deus. Tem que estar alinhado às coisas de Deus. Muitas vezes a profecia vai ser uma palavra explicativa das Escrituras. Com certeza, em muitos momentos aqui no culto, na nossa igreja, você ouviu uma profecia. Talvez eu não sabia, mas foi uma manifestação espiritual para trazer para você um entendimento que você nunca teve nas Escrituras. Mas tem que ser baseado nas Escrituras. Cuidado, cuidado e cuidado. Outra coisa, profecia pode ser para o crente. 1 Coríntios 14, 3. Vamos ler o que está escrito aqui juntos? Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Repita comigo. Edificando. De novo. Se há uma profecia, essa profecia, ela traz para a glória de Deus edificação, exortação e consolação. Edificação é o crescimento que ela promove. Crescimento em sabedoria, em fé, em piedade. Exortação é encorajamento, admoestação, correção de rumo. Consolação é uma palavra que acalma, que estimula, que consola, que persuade muitas vezes, que convence o coração. Veja que uma palavra profética ela tem que ter essas características. No Antigo Testamento você tinha profetas que traziam mais profecias vindicatórias, profecias que falavam do futuro, não é? Profecias que traziam a nação tal, a outra nação, essa guerra, aquela guerra, não sei o quê. No Novo Testamento você percebe, tirando o Ágabo, que apresenta naqueles dois momentos, vai ter uma fome, então ajudem, e o dono desse cinto vai ser preso, se prepare. De alguma maneira estava edificando, estava exortando, estava consolando também, ainda que falando do futuro. Mas existe também a profecia para o incrédulo. Olha que interessante. Quando Paulo está em 1 Coríntios 14, fazendo ali uma explicação e fazendo ali uma comparação a respeito do dom de línguas e o dom de profecia, ele diz, olha, o dom de profecia, ele vai promover alguma coisa, a língua só se tiver interpretação. Estão acompanhando, irmãos? Vocês estão percebendo que precisam ler a Bíblia, né? Para acompanhar essas coisas aí, né? Vocês precisam ler, né? 1 Coríntios 14 é maravilhoso, precisa ler. Vamos ler o que está escrito aqui, versos 24 e 25. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Olha que coisa linda. Então a profecia, ela é uma pregação, a profecia ela edifica, ela consola, ela exorta, ela ajuda a pessoa a conhecer a verdade de Deus, porque é sobrenatural. Já aconteceu com você, de muitas vezes você está ouvindo uma pregação e você diz, gente, como é que o pastor está falando um negócio que era exatamente o que eu estava precisando, ou eu estava orando a Deus para que Ele falasse comigo e eu ouvi essa mensagem. É uma palavra profética. Talvez nem o pastor tenha sabido que foi usado por Deus naquela hora, mas é uma palavra profética. Edificou, consolou, trouxe vida. Muitas vezes, por que você acha que muitas vezes numa pregação as pessoas entregam a vida para Cristo? Baseado em quê? Na beleza do pastor? Se for no meu caso, está perdido. Por causa do quê? Por causa porque o pastor é jovem, ele atrai jovens? Estou perdido de novo. O que mais? Porque o pastor é fitness? Perdi de novo.
Não, né, gente? Bobagem, né? Por que você acha que a mensagem pregada atrai os corações? E muitas vezes uma pessoa que entra incrédula, ela recebe o Evangelho. Porque foi o Espírito Santo que falou. Foi uma palavra profética. Convenceu o coração. Trouxe temor ao coração. A pessoa entendeu a verdade de Deus. Vamos ver a prática da profecia. 1 Coríntios 14, 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Lembra quando Paulo diz, todos podeis profetizar? Você já foi numa igreja em que existe isso? Já aconteceu isso? Não. Você já experimentou isso? Ah, pastor, eu fui, mas era uma bagunça. Se era bagunça, não era do Espírito Santo. Você tem que entender isso. As coisas de Deus não trazem confusão. As coisas de Deus não trazem bagunça. As coisas de Deus são ordeiras. Agora, você percebeu? Falem apenas 2 ou 3. Ou fale um de cada vez. Isso é ordem, isso é decência. Por quê? Porque o espírito dos profetas está sujeito ao próprio profeta. Isso é controle. Não existe transe nos dons espirituais. Na vida cristã, se uma pessoa entrar em transe, você fala com ela, ela não está te ouvindo, você pode expulsar. Não, porque o Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. Ele vai trazer vida, vai trazer edificação. Como é que uma pessoa vai edificar a outra se ela está em transe? Então os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, a controle. A controle. Pastor, mas eu estou sentindo que Deus está me dizendo uma coisa muito importante. Amém? Fale. Ah, mas como que eu vou falar assim? Eu não estou nem assim, nem arrepiei. Deixa eu explicar uma coisa para você. O nosso corpo é muito fraco. O nosso corpo é fraco, ok? É fraco. Se der um ventinho agora gelado, você vai arrepiar. Isso não quer dizer que seja de Deus, certo ou não? Se você ficar meio gripado, vai ficar febril. Pastor, você está querendo ridicularizar as coisas? Não, eu estou querendo dizer o seguinte, o nosso corpo é tão fraco que quando Deus se manifesta na nossa vida e no lugar onde nós estamos, nós imediatamente sentimos a presença do Senhor. Mas não é um tipo de experiência física que revela a presença de Deus. Deu para entender a diferença? Por exemplo, a gente usa muito, os evangélicos gostam muito disso. A gente usa muito uma frase assim, ó. Vem sobre nós a tua glória. Hoje nós cantamos uma música que tem uma frase ali que fala sobre isso. Vem sobre nós a tua glória. Nós sabemos que estamos pedindo. Porque no Antigo Testamento, toda vez que a glória de Deus se manifestava, as pessoas caíam por terra. Ezequiel, por várias vezes, quando a presença de Deus apareceu para ele, ele caiu por terra. O corpo não aguenta. Ele caiu por terra. Ele diz, eu fiquei como morto. Então a mão do Senhor foi colocada sobre mim e diz, levanta. Senão ele não ia levantar. A gente não entende. Então a gente fala coisas que são muito falta significado naquilo que a gente fala. A gente precisa tomar cuidado com isso. As palavras não são pobres, não são esvaziadas de significado, né? Às vezes você está num lugar em que alguém, geralmente os jovens fazem isso, porque viu o cantor num show fazer isso, ele acha que se ele fizer aqui também o povo vai pular igual ele pulou lá. E aí falam frases perdidas. Vamos trazer a glória de Deus para cá, irmãos? O povo... Posso fazer uma pergunta? Dá licença. Como que traz a glória de Deus para cá? Somos nós que trazemos?
que é isso? Que bobagem é essa? A pessoa não pensa no que ela está falando. As palavras têm significado. E as palavras proféticas muito mais. Porque elas vão edificar, elas vão exortar e elas vão consolar. As palavras de Deus são maravilhosas. A palavra de Deus vai entrar no teu coração, vai trazer uma mudança, uma transformação. A palavra de Deus vai fazer você orar mais. Se você ouve uma profecia de Deus, aquela palavra vai levar você de joelhos na presença do Pai. Vai trazer você a buscar mais a Deus. Você vai querer falar mais com o Senhor. Você vai querer ter um relacionamento diferente com Deus. Você vai ler a Bíblia mais. A Bíblia diz que nós vamos ter... Que nos últimos dias haveria fome e sede, não fome de comida nem sede de bebida, mas da palavra de Deus. Ao mesmo tempo em que essa sede e essa fome virão, a Bíblia também diz que o amor vai esfriar. E muitas vezes o Senhor vai levantar profetas de Deus, homens e mulheres que vão trazer palavras para o nosso coração para nos fazer voltar para o Senhor. Porque é isso que os profetas faziam. Arrependei-vos. Não foi isso que João Batista fez? Não era isso que os profetas diziam? Conheçam o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isso é profecia. Em nome de Jesus eu quero dizer uma coisa para você. Primeiro, não se acostume com uma vida cristã pobre, fraca, em que você tem alguma experiência num domingo e de segunda a sábado você vive quase como um ímpio, quase como um pagão, quase como um incrédulo. Não aceite isso na sua vida. Sabe como eu enxergo esse momento aqui? Deus me deu um dom, e esse dom é de ensinar as Escrituras. Esse é um dom. Se você sentar comigo para conversar comigo, você vai ver que eu sou um cara absolutamente normal, às vezes até chato, fraco de papo. Mas a hora que eu estou no púlpito, eu sei perfeitamente o que Deus quer e como que Ele quer, e eu sei que aquilo lá vai trazer alguma revelação para o seu coração, porque isso é um dom espiritual. E sabe como é que eu enxergo então o meu ministério aqui? Que esse ministério é para trazer você mais perto de Jesus, trazer você mais perto das Escrituras, para que você viva uma semana cheia do Espírito Santo. É carregar suas baterias, se a gente pode falar assim. É carregar seu coração de alegria. É carregar seu coração de entendimento bíblico. É ajudar você a olhar para as Escrituras e dizer: esse livro é a palavra de Deus. Eu não vou brincar com ele. Aquilo que está escrito é para minha edificação, é importante para a minha vida. Eu quero viver assim para a glória de Deus. Amém? Agora olha que interessante. Em Deuteronômio 18, 21 e 22, Deuteronômio, Antigo Testamento, 5º livro da Bíblia, diz assim: se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Em nome do Senhor Jesus, não tenha medo de pessoas. Tema o Senhor. Não tenha medo. Ah, pastor, mas aquela pessoa lá é profeta. Nossa, é uma coisa linda, é uma coisa incrível. A gente fica perto dele, arrepia, não sei o que, acontece isso, acontece aquilo. Ok. Como é que você sabe se a palavra que a pessoa está trazendo é de Deus? Segundo esse texto aqui, fala para mim. Tem que cumprir. Vou dar um conselho para a igreja. Faça igual a irmã Maria. Lembra da irmã Maria? Conhece ela? Não conhece a irmã Maria? A mãe de Jesus. A irmã Maria. Faça como a irmã Maria. A Bíblia diz que quando ela ouviu a palavra do Senhor, ela diz, ela guardou no coração. Ela não entendeu. Então eu não tenho que entender tudo, mas guarda no coração. Mas não tenha temor do profeta. Entendeu a diferença?
A palavra de Deus vai se cumprir, a palavra de Deus vai trazer alegria, a palavra de Deus vai trazer edificação, a palavra de Deus vai trazer exortação, a palavra de Deus vai trazer consolação. A palavra de Deus não traz confusão. A palavra de Deus não traz medo. Nossa, se eu fui no culto, saí com medo, nunca mais volto naquela igreja. Então você não ouviu o Espírito Santo. O Espírito Santo não traz medo, traz verdade. Não é? Que a Bíblia diz que a palavra de Deus é tão penetrante quanto espada alguma de 2 gumes. Espada que corta dos 2 lados, né? Ela vai penetrando e ela vai até a junção, né? A separação lá entre alma e espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus faz isso. O Senhor diz lá no Antigo Testamento, não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a penha. Destrói as pedras. Você está ouvindo Deus falar com você hoje? Em nome de Jesus, apruma-te, certa a sua vida, ande com Cristo, ame o Senhor, não ponha Deus no fim da fila da sua vida. Acerte as coisas, acerte tudo que tem que ser acertado, relacionamentos, negócios, vida espiritual, vida matrimonial, vida familiar, acerte tudo em nome de Jesus. Coloque Deus em primeiro lugar. O que a Bíblia diz? Buscar em primeiro lugar e todas as outras coisas. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 22, e eu termino aqui, diz assim: não desprezeis as profecias. Então, entender as Escrituras e fazer o que a Bíblia manda não é desprezar as profecias. Eu faço como a irmã Maria. Se alguém falar alguma coisa, eu guardo no meu coração e vou buscar o Senhor. E vou dizer, é verdade, Pai? É isso que o Senhor quer de mim? Ou é isso que o Senhor quer para a igreja? Eu vou colocar no meu coração. Agora, eu tenho que ser maduro o suficiente para compreender as Escrituras Sagradas. Porque se eu não conheço a Bíblia, sabe o que acontece? Eu ouço uma palavra, e se essa palavra for contrária às Escrituras, nós vamos ter um problema grave. Eu estava conversando uma vez com uma pessoa e eu disse assim, calhou que naqueles dias eu tinha estudado aquele texto de Romanos capítulo 1, que fala sobre a depravação do gênero humano, né? Você percebe ali, Romanos 1, 18, diz, a ira de Deus se manifesta sobre toda impiedade, etc. Aí ele vai falando, aí ele fala sobre a idolatria, aí depois ele fala sobre as relações sexuais ilícitas, aí ele vai falando da depravação. E lá no fim do capítulo é um rolo todo, ele faz uma lista de um monte de transgressões. E eu estava dizendo para essa pessoa, é assim que eu tenho visto o mundo. O mundo está caindo em depravação geral. A pessoa disse assim para mim, não, mas eu fui num congresso e eu vi uma palavra profética de que Deus tem um plano especial para o Brasil, isso não vai acontecer. O que você diz? Eu não disse nada, fiquei quieto. Mas alguém pode se levantar contra a palavra de Deus? Sim ou não? Ninguém falou nada. Eu vou perguntar de novo. Que vocês estão meio com esse cheirinho de carne que está passando. Tem restaurante ali, tem coisa que está fazendo aqui. Esse cheirinho de carne está tirando a sua atenção. Vou perguntar de novo. Alguém pode trazer uma palavra, ainda que profética, em nome não sei do que seja contrário às Escrituras? E se você ouviu, o que você faz? Rejeita. Está amarrado, não aceita. Não é de Deus, não quero, não é para mim, não aceito. Estão entendendo, irmãos? Não é à toa que Jesus chama a igreja de ovelha. É muito simplesinha a ovelha, a judiação. Ovelha é um bichinho, olha gente, é um bichinho tão doce, a ovelha é um bichinho tão doce, que quando morre chora. Você já viu porco morrer?
faz um escândalo, parece que está morrendo uma família inteira. Mas quando uma ovelhinha morre, um cordeirinho é sacrificado, ele chora e não abre a boca. Por isso que a Bíblia diz que Jesus foi levado ao matadouro como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, não é nem matadouro, tosqueador, estava tirando a lã dele. Não abriu a sua boca. Sabe por que eu estou falando isso? Porque as ovelhinhas, elas são muito, muito simples. Se uma ovelhinha, a líder, cair no barranco, as outras vão cair junto. É assim que a ovelha é. Por isso que a Bíblia fala que a igreja é formada pelas ovelhinhas e tem que ter pastor. O pastor é Cristo. Existem dons de pastor, mas o pastor da igreja é Cristo. E o pastor cuida da ovelha. O pastor orienta a ovelha. Mas se a ovelha vai seguindo aquele amiguinho que cai no barranco, vai morrer junto. Aprenda a dizer não para aquilo que não está em conformidade com as Escrituras. Mas pastor, como é que eu vou saber tudo isso? Leia a Bíblia. Você sabe o que é? Eu tenho um sono. É o seguinte, pastor, eu trabalho muito, sabe? E eu durmo tarde, sabe, pastor? Aí chega lá para meia-noite e meia, eu deito, pego a minha Bíblia, que fica na minha cabeceira. Gente, quem que lê a Bíblia deitado, numa cama quentinha, com um monte de travesseiro, coberto, e vai ler a Bíblia? Vocês conseguem? Eu não consigo. Sabe como é que eu tenho que ler a Bíblia quando eu vou ler a Bíblia? Eu tenho que ler a Bíblia sentado. Eu tenho que ler a Bíblia e eu tenho que cuidar, porque infelizmente eu tenho uma certa dificuldade com os meus olhos. Já operei catarata, etc., mas está difícil. Vocês viram que eu estou com o óculos, tira o óculos, lê, não lê, junta a palavra, junta não sei o quê. Eu estou aqui lutando, né? E por causa disso, muitas vezes eu vou ler um texto num livro, me cansa, aí eu pego o computador, abro numa tela desse tamanho, a palavra de Deus, umas letronas grandes assim, e eu fico lendo. Se eu não fizer isso, eu vou dormir igual você. Agora, eu não leio a Bíblia à toa, eu leio a Bíblia porque eu preciso saber qual é a vontade de Deus, para que ninguém me tire do caminho do Senhor. Amém, igreja? Então não despreze as profecias, aceite as profecias, ouça as profecias, saiba que Deus quer usar, e pode usar você em profecia, mas saiba que esses dons estão dirigidos pelas Escrituras Sagradas. Amém.